Antes de eu passar para minha última bobina, que construí no ano de 2020, tá? Eu vou comentar aqui um apêndice sobre esta bobina aqui de haste de alumínio, feita com a barra chata de alumínio, tá? Para que vocês possam ter uma noção da fabricação de produtos que sejam para ferramenta ou para fim de uso na pesca, como varas de pesca montadas em casa ou customizadas, ou outros itens qualquer, eles, quando assim são elaborados, ou projetados, ou aproveitados de materiais reciclados, podem sofrer ou acabam acontecendo esses infortúnios, digamos assim, tá? Uma palavra mais adequada para a situação. A haste dessa bobina aqui, ela deveria ser como esta aqui, inteiriça, tá? Inteiriça com o apoio do hand aqui para o dedo, tá? A empunhadura. Mas infelizmente, quando eu assim estava finalizando a peça, né, ela sofreu um dano estrutural aqui no alumínio, tá? Ele quebrou aqui. Então, quando ele quebrou aqui, eu perdi todo o apoio, porque essa bobina ela tem que ter esse apoio aqui do meu dedo indicador, para assim eu conseguir conduzir o meu atado. Não tinha como eu trabalhar com ela só aqui. Ela ia ficar muito solta na mão, tá? E nem segurando aqui, porque ia apoiar o dedo dentro do tubo guia-linha. Ia acabar pinçando a linha ou perdendo a mobilidade aqui de ergonomia, tá? Na hora de fazer um esforço maior. Eu fiquei muito chateado porque ela já estava praticamente montada. Esse dano estrutural ocorreu devido à barra chata ser uma barra chata mais fina, tá? Mais fina, e já ser um produto reciclado. Ele já tinha sofrido algumas dobras e eu voltei o alumínio para uma posição e entortei de novo. Quando ele sofre a primeira torção, na acomodação aqui da curvatura do metal, ele aceita bem. O alumínio principalmente. Quando você volta essa curvatura para a posição reta e torce de novo para uma outra posição, esse ponto ficou fragilizado, tá? Na primeira dobra não, mas na segunda ou terceira, se você assim conseguir fazer 3, ela vai ser um ponto frágil, de fragilidade na estrutura da peça. O que fiz eu? Essa peça ficou guardada como matriz desta aqui, tá? Que eu fiz com uma barra de alumínio mais forte, mais parruda, tá? Estruturei ela melhor. E como essa barra aqui ficou muito tempo guardada, mais de 3 anos guardada, eu tomei a liberdade de arriscar colocar uma peça de inox, como é o lado aqui, né, oposto, fazendo aqui o uso de rosca, usando aquela pecinha do registro de gás, tá? Então essa peça foi roscada embaixo e em cima, o que requer de você ter uma ferramenta adequada para assim criar a rosca. E usei também cola à base de cianoacrilato aqui, para unir também, ajudar a reforçar essa estrutura. Por sorte minha, deu tudo certo. O apoio do dedo aqui funcionou e a bobina tornou de novo a ser uma bobina e não uma peça fragilizada lá que, por uma falha minha, acabei utilizando um metal que já tinha as suas dobras feitas e eu quis refazê-los, tá? De forma a ganhar num outro ponto de dobra. Isso é uma dica que eu deixo a quem vai fazer qualquer ferramenta. Procure uma peça que ainda esteja virgem, digamos assim, tá? Sem dobras, sem curvas, sem furações, para aproveitar. Se assim tiver alguma furação, alguma peça, você procure coincidir aí a parte que vai ser desprezada com a parte que já está dobrada e despreze. Trabalhe com a parte mais
plana possível e mais íntegra possível da peça, tá bom? E por fim, então, chegamos à bobina de haste de arame dupla, tá? Feita em 2020, esta foi a minha última bobina que fiz, tá? Neste ano, no começo do ano. Não sei se vou fazer outras, mas ideia sempre nós acabamos ter. Esta bobina aqui foi inspirada na bobina fabricada no Japão pela marca Tienko. Quem não conhece, é uma marca muito conhecida aí para os produtos que assim são comercializados e desenvolvidos por esta marca. Eu aprecio muito a qualidade e o padrão de acabamento e cuidado que os japoneses têm. Eles têm esse princípio lógico muito afinado, muito apurado, tá? E isso é inerente à raça japonesa, né? A gente tem que realmente tirar o chapéu e observá-los e tentar tirar algum proveito disso, né? Claro que essa bobina ela tem uma sombra da original. A original ela é com muito mais recursos e eu também não poderia fazer uma bobina com poucos recursos e poucas ferramentas do nível vendida ou fabricada por uma marca japonesa como a Tienko, né? Então o que eu fiz aqui? Eu puxei as características da parte externa e conduzi o máximo que eu pude dentro de um mínimo de material possível que eu poderia gastar. Então, detalhando aqui grosseiramente o esboço, que foi até bem pouco, tá? Porque eu, já com a experiência que tenho, acabei não precisando de muito detalhe técnico. As peças parece que já estavam aqui coincidindo na minha mão, tá? A grosso modo você tem aqui um conector, tá? Um conector para cabo coaxial de um padrão maior, de um padrão mais alongado, tá? Você tem um tubo de carga de caneta, tá? De metal. Você tem aqui uma ponteira plástica, tá? Que é o que vai dar sempre, eu utilizo esse tipo de ponteira aqui, que é uma ponteira de um plástico, que ele me tem uma resistência aqui à abrasão, tá? Então ela aguenta alguns padrões de linha, não totalmente uma linha nano, talvez ela, não sei se ela vai resistir, eu nunca testei, tá? Mas as linhas que eu costumo utilizar aqui, uma linha mais modesta, ou uma linha de filamento de Dracon, ou de outro material mais abrasivo, eu não sei, talvez só um tubo de cerâmica. Aí a pessoa teria que adquirir um tubo de cerâmica e colocar neste segmento aqui do tubo, né? Ou então utilizar aqui um processo aqui na ponteira, que seria uma manga com uma miçanga de vidro. Também é uma metodologia simples de se colocar. Muito bem, essas hastes aqui são hastes de inox. Eu tinha duas varetas de inox de 1,2 milímetros, tá? E seguindo o raciocínio do padrão da Tienko, elas foram dobradas de um lado e do outro, criando aqui então a estrutura de sustentação. Como essa peça de bronze aqui do conector EOKA é facilmente colocado as duas hastes e mais o tubo e fixado com a limalha de alumínio e super bonder ou cianoacrilato. A estrutura então que sustenta o carretel nada mais é do que uma peça que saiu de alguma engrenagem, tá? De alguma engrenagem aqui que tinha já um parafuso de rosca interna. Aqui tem um mini parafuso aqui, ó, rosca Allen, tá? Que prendia num eixo. Deveria ser algum conector, alguma peça que eu aproveitei e guardei. Por ser de bronze, é uma peça que poderia virar uma canopla, alguma peça nesse sentido. Então eu aproveitei e serviu então para a estrutura
de suporte para as varetas e, ao mesmo tempo, o eixo do carretel, tá? Onde o carretel vai trabalhar. Este botão aqui, que seria o botão para assim tirarmos o carretel e fazer a regulagem de tensão, saiu do botão de canopla da faca Olfa. Aquela faca que nós temos o estilete, ela se danificou com o tempo, caiu no chão, quebrou e eu retirei. Então ela me serviu aqui para esta finalidade. O sistema então de troca de carretel e regulagem de tensão do mesmo é sempre seguindo o mesmo raciocínio que eu já expliquei nas outras, né? Eu vou retirar parafuso, mola e uma arruela para evitar que o carretel encoste direto. Podem observar então que eu me utilizei daquele truque que eu passei para vocês, aquela dica de usar a limalha, no caso usei a de bronze aqui, e fundir esse conjunto de limalha com a cola à base de cianoacrilato, fazendo com que este material aqui mais a cola unisse a esse plástico aqui resistente, tá? Que formou então todo o conjunto do parafuso de canopla. Aqui é um parafuso rosca-máquina, tá? E aqui tem uma pequena parte tubular aqui para guiar o meu carretel, posicionar então a minha arruela e a minha mola de compressão aqui para regular a tensão. Então essa parte aqui da bobina vocês já entenderam. Vamos à parte do carretel. Aqui tem um carretel, um spoonfly original, uma arruela plástica e o eixo aonde o carretel trabalha, tá? Aqui nós temos então um mix, essa parte aqui de bronze e esta parte aqui de aço inox. O aço inox eu já tinha uma pecinha que coincidia com a rosca-máquina aqui. Adaptei no cilindro aqui de bronze e, por sua vez, esse cilindro acomodou aqui no furo central desta peça aqui, tá? Essa peça aqui é fixa, o cilindro aqui central, através do parafuso padrão Allison, tá? Embutido, e a haste fica travada na parte interna aqui. Tem dois parafusos aqui que eu, digamos assim, enterrei dentro da peça, tá? Coloquei, apertei e coloquei esse material de bronze para dar assim um fechamento, selando esse parafuso, para não ter mais acesso. Limitei a altura, então, aonde eu quero o carretel, tá? E assim fica a bobina montada. Aparentemente uma bobina que parece muito complexa, mas não. Uma bobina simples e bastante interessante de se ter, tanto pela empunhadura, pela ergonomia, quanto pela leveza e quanto pela beleza também, ao meu ponto de vista, né? Ao meu ponto de vista. Quem tem algumas peças similares, ou vá buscar alguma coisa nesse padrão, encontra isto aqui para ser construído. Eu mostrei o passo a passo, tá? Tá na minha página lá, quem quiser ver como foi feito, etapa por etapa, substituir algumas peças é possível, tá bom? Agora eu vou falar de outro padrão de bobina que sai um pouco do convencional. E finalizando então o raciocínio do conceitual das bobinas caseiras, nós temos bobinas aqui feitas de forma muito simples, que eu já ensinei, utilizando então para isso uma finalidade de aplicar o fio de cobre, tá? Para o uso das nossas moscas, ninfas, algumas moscas secas, em vez de usarmos o carretel ou só segmentos, nós podemos colocá-lo num carretel, num spoonfly, tá? Esse padrão de fio de cobre, tá? Mais fino ou mais grosso, ou até um fio de estanho para lastro, usando um padrão de tubo de saída de linha
mais calibroso, tá? Mais forte, mais parrudo, tá bom? Então aqui eu tenho dois padrões de bobina bem simples, utilizando um fio de cobre fino e um tipo de fio de cobre mais calibroso. Esse para mosca seca, este para ninfa. E aqui eu estou fazendo aqui uma bobina também muito simples, com um tubo guia-linha de plástico, mas com a saída bem larga, de modo a sair facilmente cordões de lã, que eu venha fazer aí um duben, uma parte de um duben, seja de uma mosca seca ou de uma ninfa, tá? Ou de um streamer, você consegue colocar também. Então existe a finalidade da bobina não só para colocar linhas, tá? Também pode se utilizar desta forma. Vamos fazer então uma pequena demonstração aqui em outro conceito que eu apliquei na bobina, mas não comentei durante a parte de construção, mas neste momento agora, que são essas pequenas apêndices aqui em forma de gancho. Vocês creio que devem estar vendo aí na câmera, tá? Eu coloquei este aqui e este aqui, um mais em cima, como foi o caso aqui, e outro mais abaixo, tá? Afinal, este aqui é um tubo móvel e este aqui é um tubo fixo, então este aqui ficou embaixo. Para que serve esse pequeno gancho aqui, tá? Esse pequeno apêndice que eu acrescentei, vocês podem ver que foi colocado com uma linha de cobre, tá? Então ele é retirável, se for o caso, né? Se eu precisar acrescentar para uma outra peça, como essa aqui não tem, eu poderia colocar também, tá? E para que tem essa finalidade desse gancho aqui? Esse gancho aqui vai me auxiliar em eu fazer escovas torcidas. É lógico que existem pessoas com habilidade manual, que já tem um treino, que já é veterano no atalho de mosca, que faz até sem ferramenta, tá? E existe N ferramentas para esses fins e para outros. No caso aqui, eu já apresentei em vídeos de ferramentas de atado alguns padrões de ferramentas caseiras, tá? Para este fim de fazer dubbing. Eu vou falar rapidamente aqui porque o assunto seria mais para bobinas. Mas como mixa esse assunto, vamos falar de forma muito rápida. Este dubbing twister aqui foi feito com material plástico, um lastro e haste de metal. Ele vai unir a linha e vai torcer o material que está no meio para fazer a escova torcida, ou dubbing twist. Este aqui faz o mesmo sentido e este também o mesmo sentido. Esses não existem rolamentos. Nesses dois aqui tem um rolamento interno aqui, uma rolimã interna, aqui e aqui, tá? Todos reciclados de discos de HD antigo de computador. Então, se eu quiser, no caso, pinçar aqui a minha linha dupla, colocar o material e girar esse material, ele vai girar facilmente, tá? Porque tem uma rolimã aqui dentro. Então não é muito difícil de fabricar uma peça dessa ou desta aqui também, ó. Isso aqui foi um puxador de gaveta que eu adaptei aqui uma rolimã, um eixo e uma haste de cobre em forma de gancho. E ele gira rapidamente aqui, ó, tá? Então ele faria a torção da linha de forma muito rápida, tá? A gente pode até fazer uma demonstração em próximos vídeos aí de atado, a gente pode demonstrar essa peça. A finalidade então desse gancho aqui é quando você assim estiver atando, a sua linha desce, grampeia aqui, cria uma linha dupla e você gire a bobina e assim quando você terminar, você volte a bobina para trás, ele solta e você tem então o fio de dubbing já totalmente finalizado, tá? É um processo que eu vou demonstrar nos próximos vídeos, quando assim fizer um atado de mosca, utilizando a bobina com esse apetrecho, tá? E utilizando as ferramentas que são convencionais ou com rodízio. Espero que todos tenham gostado do conceitual que eu preparei para vocês aí.
de forma que vocês possam entender um pouco melhor como eu fiz as minhas ferramentas de forma caseira, com poucos materiais, tá? Espero que vocês, com isso, venham apresentar as suas ferramentas futuramente, e se alguém se habilitar a fazer aí, depois pode mandar aí, tá? A foto ou o vídeo, é só avisar aí pelos canais que eu tenho, pela minha página ou pelo meu canal do YouTube, e peço a todos encarecidamente que dê lá seu like, curtem, se inscrevam no canal, tá? Curtam lá a minha página Melocfly também. Isso vai ajudar com que eu continue a produzir materiais diversos no sentido do curso de atado de mosca, como também em ferramentas de atado, tá? Um grande abraço a todos que me prestigiam e até o próximo vídeo.